Você já se perguntou, será que é Deus falando comigo? Ou sou eu mesmo? Eu já tive muita dúvida sobre isso e quero falar sobre esse assunto com você nesse vídeo hoje. Oi, eu sou a Andréia Januário e nesse canal temos papos reais sobre fé, sobre devocional, sobre vida com Deus, sobre comunhão. Se esse assunto te interessa, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal para que ele possa alcançar mais pessoas. Muitas vezes eu vi as pessoas falando, ai, Deus falou comigo, Deus falou isso, Deus falou aquilo. E eu ficava com dúvida, Senhor, como assim? Como que fala? Como que o Senhor fala? Eu não escuto. Porque eu não escutava, eu não sabia entender, ou eu ficava com dúvida se era eu mesmo, se era Deus falando comigo. Mas no ano passado, as coisas mudaram um pouco por aqui. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque hoje eu consigo ter mais clareza e entender às vezes que o Senhor fala comigo e identificar que é o próprio Espírito Santo falando e não eu. Versículo base que eu quero deixar aqui com você hoje. Lucas capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui é o próprio Jesus que diz essas palavras. Então, se o próprio Jesus diz essas palavras que ele fala e a gente reconhece a voz dele, é porque de fato a gente consegue sim reconhecer a voz dele. E esse falar do Senhor conosco pode acontecer de algumas formas diferentes e com cada pessoa ele vai falar de formas diferentes. Ele pode falar pela palavra, pela própria Bíblia. Ele pode falar pela paz no coração, uma paz inexplicável que você tenha em determinados momentos, por inquietações, algo que te desinquieta, um certo assunto, algo que do nada começa a te desinquietar, é o próprio Espírito Santo que está te trazendo essa inquietação em alguns momentos. Por pessoas, ele utiliza pessoas para falar com você de forma direta, algo que já está no seu coração, ou até alguma dúvida que você já estava tendo ali. O Senhor utiliza pessoas para falar com você. E essas pessoas podem ser usadas aqui na internet, um vídeo no YouTube, um vídeo no Instagram, ou uma pessoa na rua, na igreja, de várias formas. E também através de circunstâncias que acontecem na sua vida. Então, todas essas formas são formas que o Senhor pode falar com você. Eu quero falar aqui sobre as formas que eu identifiquei que ele fala comigo. Apesar de ele usar em alguns momentos todas essas, mas tem alguns que são muito específicas que eu sei que é o Senhor falando comigo. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui para você ter certeza que é o Senhor falando. Nunca algo que o Senhor diz vai contradizer a palavra dele. Então, se você receber uma palavra, seja ela de qualquer uma das formas que eu falei aqui com você, ela tem que estar de acordo com a palavra, ela tem que estar de acordo com a Bíblia. Outra coisa, não gera confusão. Você não vai ficar confuso, você vai ter clareza, por mais que seja algo difícil para você de receber, de entender. Não vai ser confusão. Pode te dar uma certa inquietação de receber, tá? Essa palavra. Você pode não concordar com essa palavra, mas ela não vai gerar confusão em você. Pode gerar confronto, não confusão. E ela traz paz, mesmo que isso te desafie. Então, esses pontos são muito importantes para você saber se é de fato a palavra do Senhor ou não, se é Ele falando com você ou não, tá? Agora eu quero falar com vocês as formas que eu percebo claramente o Senhor falando comigo. A principal forma que o Senhor fala comigo é através do Espírito Santo dentro de mim, na minha mente. E a gente escuta uma voz dentro da gente que não é a gente, não é da gente, é o próprio Espírito Santo nos falando. Tem vezes que isso é algo muito claro mesmo. Quero dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu estava falando com meu marido e falando assim, eu não gosto de gente ingrata. Não gosto, não gosto. O Espírito Santo falou comigo no mesmo momento. Você não precisa fazer as coisas esperando gratidão dos outros, não. Falou assim comigo, sabe? E eu senti que na hora eu falei, isso não é meu. Não é um pensamento meu. Era o Espírito Santo me confrontando. Então, esse é um dos exemplos que eu falei com vocês, que confronta a gente. Foi tão difícil aceitar aquilo, sabe? Que era para mim fazer sem esperar a gratidão das pessoas. Foi difícil de entender, mas o Espírito Santo falou comigo e me confrontou. É ótimo, porque o Espírito Santo, ele está em nós para nos corrigir mesmo. E uma coisa importante que eu esqueci de falar com vocês.
nós vamos conseguir reconhecer melhor a voz do Senhor, porque Ele sempre fala com a gente. Mas vamos conseguir reconhecer quando buscamos comunhão, buscamos intimidade, fazemos jejum, oramos, lemos a palavra. Quando a gente se enche do Senhor, a gente consegue ter mais clareza para compreender a voz dele. Foi por isso que isso mudou comigo no ano passado, porque eu passei a ter mais intimidade, a buscar mais do Senhor. Foi a partir desse momento que eu consegui compreender mais a voz do Senhor. E ainda falando sobre essa voz interior dentro da gente, que é o próprio Espírito Santo falando com a gente. Aconteceu comigo algo que essa, sem dúvida, foi uma das vezes que o Espírito Santo falou comigo de forma mais clara. Assim, todas as vozes da minha mente estavam silenciadas e ele ecoou. E foi extraordinário. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Eu vinha pedindo a Deus uma confirmação para que ele me mostrasse algo. E aí, uma noite, bem perto assim, eu segui alguns dias seguidos fazendo aquela oração, mas foi coisa assim de 3 dias fazendo oração, pedindo ao Senhor para me mostrar. Eu falei, Senhor, me mostra de forma clara, que eu consiga entender, que eu não tenha dúvidas. Pode ser em sonho, pode ser da forma que o Senhor quiser. Eu falei assim para o Senhor, pedindo para Ele. Então, você ter clareza e fazer esses pedidos para o Senhor, Ele atende, tá? Ele é o nosso Pai, Ele nos ama e Ele atende as nossas orações. Então, fiz esse pedido para o Senhor e aí eu tive um sonho. E aí, eu acordei ali de manhã e aquele sonho mexeu bastante comigo, sabe? Mexeu bastante, mas não associei a nada. E aí, eu vi que o meu marido acordou também. Eu fui falar com ele. Nossa, eu acabei de sonhar com tal coisa. E assim que eu falei com ele do sonho, o Espírito Santo me falou: Você não pediu uma visão? Porque eu estava pedindo a Deus uma visão, sabe? Uma visão de futuro. E aí o Espírito Santo falou: Você não pediu uma visão? Gente, foi assim, uma das coisas mais extraordinárias que eu já vivi assim com o Senhor, de resposta dele, porque essa foi extremamente clara. Mas foi algo que eu pedi de todo o coração para o Senhor e ele atendeu. Outra forma que o Senhor fala muito comigo, através de vídeos de outras pessoas aqui nas redes sociais. Quando um assunto começa a se confirmar, sabe? Um assunto começa a aparecer para mim várias vezes, vídeo do mesmo assunto, ou até eu pego, vou ler a Bíblia, ou abro o aplicativo da Bíblia e tá falando daquele mesmo assunto. São coisas que vão acontecendo assim repetidamente, assim, no mesmo dia ou dias seguidos, eu sei, o Senhor está falando comigo, porque houve uma confirmação. Ali apareceu para mim mais de 3 vezes, eu já sei, o Senhor está falando comigo. Então, passe a prestar atenção nas coisas que se repetem, nos versículos que se repetem, nas palavras que se repetem, porque o Senhor fala conosco desta maneira. Então, assim, essas são as 2 formas que o Senhor mais fala comigo. Ele usa pessoas também na igreja para falar comigo, e é lindo, é maravilhoso. Mas falando de coisa pessoal que está ali só a gente mesmo, essas são as 2 formas que o Senhor fala comigo, e acredito que ele fala com muitos assim. Então, passe a prestar mais atenção para que você possa ouvir a voz do Senhor. Quando o Espírito Santo falar dentro de você, geralmente vai ser para te dar um direcionamento, te dar um conforto, também para te corrigir, como acontece muito comigo. Aceite a correção do Espírito Santo, queira receber essa correção do Senhor, tá? Tem também a forma que o Senhor fala audivelmente. É algo que eu nunca experienciei. Claro que eu tenho muita vontade de experienciar, mas tem pessoas que experienciam. Isso do Senhor falar audivelmente. Os relatos que eu vejo é algo assim maravilhoso, né? Se você já teve essa experiência, conta aqui nos comentários que eu vou gostar demais de saber. E eu tenho muita vontade de viver essa experiência também com o Senhor, mas ainda não vivi. E pode acontecer também. E o que eu quero deixar aqui para você é: tenha comunhão, busque o Senhor e preste atenção nas coisas simples que acontecem no seu dia a dia, para que você possa ouvir mais claramente a voz do Senhor e não ter dúvidas de que Ele está falando com você. E agora eu quero saber, me conta aqui nos comentários, esse vídeo te ajudou de alguma maneira? Você conseguiu compreender alguns momentos que era o próprio Deus falando com você e você ficou em dúvidas? Quais as formas que você já ouviu Deus falar com você, né? Quais as formas que você percebe que o Senhor fala mais com você? Me conta aqui nos comentários, eu vou amar saber e ter essa troca aqui com você.